Olá pessoal, eu sou o Paulo Bertoni, eu sou psicólogo comportamental e hoje eu vou falar sobre um assunto muito frequente e muito difícil no consultório, que é o sexo. O sexo, ele sempre vem carregado de angústia, de culpa, de constrangimentos, talvez pela vivência dentro da nossa cultura, né? E ele tem uma série de variáveis que acabam influenciando em como ele acontece. Então é um assunto muito complicado e muito necessário em algum momento de todo mundo entender um pouco melhor e trabalhar um pouco melhor também, ok? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre assuntos, como mais na prática os assuntos costumam acontecer no consultório, que são principalmente de duas maneiras: a sexualidade com um casal, né, como a sexualidade do casal funciona, e muitas vezes como os pais querem, como os pais podem fazer para orientar melhor os filhos quando eles começam a descobrir a sexualidade ali na adolescência, no final da infância e tudo mais, ok? Então fiquem aí até o final que eu vou dar algumas dicas preciosas. Dando uma olhada no material que já está disponível na internet, na grande mídia, acerca da orientação sobre o sexo, eu costumo ver algumas dicas muito interessantes que eu vou dar só uma retomada aqui para ir até onde eu acho que é o X da questão, ok? Eu vejo muito, com muita frequência, os psicólogos e os médicos, as pessoas relacionadas aí da área, falarem sobre o sexo e sobre a importância da observação, sobre a importância da gente prestar atenção no que acontece com o nosso corpo, no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando, a gente prestar atenção no que o outro, nos sinais que o outro está dando para a gente prestar atenção no contexto, e eu acho que é uma dica de ouro, né? Retomo ela aqui. Muito importante a observação. Também acho muito importante, e que as pessoas já têm falado bastante, que o sexo ele não obedece uma receita feita a priori, né? Então não adianta você ver uma receita de bolo e tentar reproduzir ela ali quando o assunto é sexo, que não vai funcionar, né? Existem variáveis inúmeras, então é muito importante que você faça testes, que você se permita experimentar. E tentativa e erro vai ajudando a gente a ver o que é que funciona e o que não funciona. Então, primeiro observem para que vocês coletem informações e possam, com essas informações, tomar providências, fazerem análises e também muito importante que vocês se permitam testar, que vocês tentem e vejam para que caminho as coisas se desenrolam, ok? Mas eu acho que o grande X da questão é levar em consideração esses dois pontos anteriores, mas levar principalmente em consideração esse aqui. O principal recurso para uma vivência da sexualidade satisfatória é a comunicação. É muito importante que as pessoas sobre esse tema consigam se comunicar muito bem. Por exemplo, você pai, você mãe que está orientando a tua filha, o teu filho adolescente sobre a questão da sexualidade, agora que ele está começando a comentar sobre esse assunto, agora que ele está começando a falar sobre isso, acho que a dica principal é: você precisa, com o seu filho, com a sua filha, descobrir uma forma de abrir um canal de comunicação seguro. O seu filho precisa acreditar que conversar com você tem utilidade e que conversar com você é seguro. Para isso é muito importante que você evite ao máximo de reproduzir a homofobia, de reproduzir o machismo, de você ficar regrado demais em relação a como o sexo tem que ser, né? Eu acho que a gente tem que
tentar pelo menos ter uma cabeça mais aberta, porque a gente sabe que na intimidade muitas vezes as coisas são muito mais complicadas do que na cultura, o que a cultura permite da gente, né? Então é muito importante uma certa abertura para que você consiga ouvir e para que você não produza uma distância muito grande entre vocês. Tá? Porque caso contrário, se você tiver uma comunicação agressiva, se você tiver uma comunicação preconceituosa, se você for muito regrado, acontece que você vai produzir uma distância com seu filho, com seu companheiro, com quem quer que seja, né? Então é muito importante essa questão da abertura. Para nós, analistas do comportamento, ao contrário de muitas vertentes de pensamento, inclusive algumas vertentes religiosas, nós acreditamos que o sexo é algo natural do ser humano e que então é desejável e é saudável que todo ser humano experiencie esse tipo de vivência. Claro que dentro de alguns limites, né? E falando de limites, eu também não estou querendo dizer que você precisa aceitar tudo, que você precisa ser super permissivo, muito pelo contrário, né? Você também tem que saber quando colocar um limite, até porque pais muito permissivos acabam tendo que lidar com as consequências das irresponsabilidades dos filhos, né? Então é uma equalização entre ser cabeça aberta, entre ser permissivo e ao mesmo tempo também não ser regrado demais, não ser rígido demais. Um meio termo entre essas duas coisas eu acredito que é o mais legal para que a gente possa ter uma comunicação bacana acerca desse tema do sexo. E é através da comunicação que a gente consegue coletar informações e que a gente consegue dar orientações para as pessoas que precisam. Tá? E se vocês não derem orientações para quem precisa ir perto de vocês, o mundo vai dar. E aí vocês já sabem muito bem qual é o resultado, né? São as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce, a banalização do corpo e assim por diante, né? Então é muito importante que vocês invistam nesse canal aberto de comunicação e que dentro dele haja também espaço para algumas regras, haja também espaço para algum controle, né? Afinal, o sexo é muito bom, o sexo é natural, mas ele também produz consequências, então é muito importante essa questão. Eu costumo dar uma dica assim, que você tem que tentar ser cabeça aberta para ouvir, tem que tentar ser cabeça aberta para ter empatia, para você conseguir se colocar no lugar do outro. Mas depois emita a sua opinião com sinceridade, com assertividade, não agressividade, mas com sinceridade e com argumentos. Tente entender a questão das consequências, sabe? Veja a coisa mais em longo prazo e aí argumente com relação a isso, com as repercussões que isso pode ter, sabe? Acho que isso pode ser muito importante. Uma outra questão que eu vejo que é muito comum são casais que dizem que o sexo é muito ruim. Geralmente, eu vejo que quando o sexo é muito ruim, a convivência no dia a dia é muito ruim também. A convivência no dia a dia tem uma série de problemas, tem uma série de questões difíceis de lidar, que o casal não está conseguindo resolver, né? Então, fora da cama, ali na segunda, na terça, na quarta-feira, né, no dia a dia do casal, você vai ver que existem uma série de outros problemas que eles não estão conseguindo lidar e que estão acabando por produzir esse sintoma, né, de um sexo ruim, de um sexo pouco frequente e assim por diante. Então a terapia muitas vezes acaba mexendo em outros lugares que aparentemente são despretensiosos, mas que atuam também com muita contundência nessa área. O mesmo exemplo acontece com as chamadas, na psiquiatria, compulsões sexuais. Muitas vezes, a pessoa que tem uma atividade compulsória, por exemplo, com a masturbação muito frequente, muito intensa, muitas vezes o problema dela não está fincado só no assunto sexo, mas sim na vida dela como um todo, em outras frustrações, em outros conflitos,
em outros problemas que ela não está sabendo resolver, e a terapia ela serve para conhecer esses problemas e tomar providências em relação a eles, ok? Bom, se vocês, como é um assunto muito extenso, se vocês acharem que vale a pena tocar nele em outro momento, falando sobre outras coisas, deem as suas dicas aí, que a gente vai fazendo vídeos complementares, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até logo.